Bem-vindos, bem-vindos. Falar da diversidade do Reiki Usui, né? É sempre interessante, é sempre um conhecimento que agrega para todos nós que somos reikianos e para quem também não é reikiano e que quer entender melhor um pouco, né? Quer conhecer um pouco mais sobre isso antes de se aventurar nessa jornada. Uma jornada de muito conhecimento, de muito autoconhecimento. Eu creio que o mestre Usui foi muito visionário quando ele pediu que o mestre Hayashi saísse da Gakkai e criasse a sua própria escola, criasse a sua própria organização e ensinasse o Reiki. Eu creio que ali ele percebeu que a Gakkai ficaria fechada, se fecharia por tradição cultural mesmo do povo, e que o Hayashi poderia, oferecer o Reiki para todos nós, para a humanidade. Hoje falar em Reiki é uma coisa complicada, porque essa palavra, que não é exclusividade do Reiki Usui, se tornou muito popular. Foi muito usada, né? Nós temos centenas de reikis por aí, com as mais diversas motivações, símbolos, ideias, técnicas, conceitos, né? Alguns extravagantes, alguns muito bem organizados. Temos muitos. Mas falar de Reiki Usui também tem a sua diversidade. Tem um vídeo já sobre isso, né? As ramificações do Reiki Usui, que está lá no canal. Tem até um PDF, inclusive, que eu fiz, de onde eu tirei esse pequeno resumo para que a gente entenda um pouquinho do que eu estou falando. Então, com base nesse resumo, nós temos 4 vertentes de Reiki Usui atualmente. 4 vertentes. Nós temos a vertente mais tradicional, mais fechada, mais rígida, que é a vertente da Gakkai, que são mestres que foram iniciados pelo mestre Usui e que deram continuidade à tradição, que deram continuidade a essa linhagem de mestres, né? Essas ideias, esses conceitos. Então, a Gakkai é a primeira vertente. Por tradição cultural, por opção dos mestres, por coisas antigas ainda, né? O mestre Usui não era conhecido por divulgar o Reiki amplamente. Havia algumas restrições na época do mestre Usui que impediam isso. Então a Gakkai se fechou. A Gakkai não está acessível para qualquer pessoa. Mas ainda continua existindo, né? Do outro lado, nós temos os outros. Eu pensei, não fiquei sem saber que palavra usar. Então coloquei outros. O que seriam esses outros? Esses outros são mestres também iniciados pelo Mikao Usui, que não se ligaram com a Gakkai. Alguns criaram as suas próprias escolas de Reiki, suas próprias tradições, seus próprios sistemas, não necessariamente usando o nome Reiki, mas tem. Não se sabe quantos, não se sabe o que fizeram e que caminhos tomaram. Algumas ideias nós temos. Tem o material do João Magalhães, né, de Portugal, que é muito interessante, ele traz uma série de informações sobre isso. Tem o material também do Frank Arjava-Peter, que fez algumas pesquisas. E você encontra na internet 2, 3, 4 sites que também trazem algumas informações interessantes sobre os outros, né, sobre esses mestres de uma certa forma independentes, que continuaram ensinando Reiki, que formaram alunos e que formaram suas escolas, mas que, de uma certa forma, não chegaram a prosperar, não chegaram a progredir, avançar, se desenvolver e chegar até os dias atuais com alguma relevância. Talvez até ainda existam no Japão alguns, né? Mas é uma linha de pensamento, né, do Reiki Usui. E depois nós temos a grande vertente do Reiki. Então a grande vertente do Reiki, que é o mestre Hayashi. Então ele traz pra gente aí
uma pequena divisão, né, do Mestre Sui, deriva dele, e que se divide em duas grandes escolas. Duas grandes escolas. Então nós temos o que eu chamei de Reiki japonês e Reiki ocidental. O Reiki ocidental deriva da dupla Hayashi Takata, certo? E nós temos no Reiki ocidental também algumas dezenas ou vintenas, talvez, de sistemas. A Reiki tradicional, Reiki Sui tibetano, Hakukei, Reiki essencial, me foge os outros nomes, mas tem aí mais algumas pequenas variações, certo? Todas derivadas dos ensinos que a Takata trouxe. E nós temos dentro do Reiki japonês o trabalho derivado da Shioku Yamaguchi, né, que traz o Reiki japonês para a gente. A Shioku, inclusive, tem aqui uma conexão com o Jusaburo, que é da Gakkai, tem alguma influência dele ali também. A Shioku aprendeu o Reiki diretamente com Hayashi, então aprendeu de uma forma diferente da Takata, por ser japonesa, né, ela seguiu um caminho diferente. O Reiki japonês, ele se desenvolveu, existem hoje alguns sistemas, como o Gendai, Komyu, o Jikiden e o Reiki tradicional. Possuem uma estrutura um pouco mais rígida que o Reiki ocidental, até pelo tipo de cultura do Japão, né? Se apegam a algumas técnicas, se apegam a alguns nomes, se apegam a alguns conceitos em japonês, né, para justificar, e muito natural mesmo. E continuam existindo. Tá? E existem algumas variações. Por exemplo, o Komyu tem alguns mestres que, por não concordarem com certas recomendações do mestre de Komyu, criaram variações dele. Então nós temos o Komyu Kai, se eu não me engano. Tem mais um outro Komyu que me fugiu o nome, que eu andei pesquisando e não encontrei. Então o mestre colocou lá explicitamente. Por discordar das orientações do meu mestre de Komyu Reiki, eu resolvi criar um outro sistema com essa base, com essa linhagem, com esses conhecimentos, mas com as minhas ideias. Isso é tema para um outro vídeo interessante. Qualquer pessoa pode criar um sistema de Reiki. Mesmo o sistema Sui. Qualquer pessoa pode criar. É algo aberto, né? Não tem muita utilidade ficar criando sistema, mas é possível. Tema para o vídeo. Então, dentro do Reiki japonês, nós também temos algumas variações, além destas que eu coloquei. Não são também assim muito divulgadas, não são muito conhecidas, principalmente aqui no Ocidente, né? Porque ainda hoje, viajar para o Japão é um pouco complicado, tanto economicamente falando, quanto outros detalhes aí atuais que a gente que a gente sabe. E aí nós temos as 4 vertentes que nós temos do Reiki. Isso nos traz algumas coisas interessantes. No meu entendimento, todos são intercambiáveis. Se você faz um nível 1 no japonês, de qualquer escola japonesa, você faz em qualquer escola ocidental nível 2. E vice-versa. Eu aceito alunos de qualquer uma dessas linhas. Por quê? Apareceu o mestre ali. Porque no meu entendimento, todas essas variações, todas essas escolas, por mais que tenham técnicas diferentes, por mais que os ocidentais tenham inserido símbolos e queiram, até hoje ainda tem gente querendo complementar o Reiki Sui, porque o Reiki Sui está incompleto, né? Ainda assim surgem reikianos ocasionalmente aí, acrescentando símbolos e técnicas e conceitos, né? Ainda hoje tem reikiano dizendo que o Reiki veio da Lemúria, que o Reiki veio da Atlântida e assim por diante. Ainda assim, tudo isso é Reiki Sui. É a mesma vibração, é a mesma essência.
Não é porque um ensina uma técnica da época do mestre Sui e o outro ensina o chuveirinho do Reiki que essa essência se perde. Isso é apenas criatividade, isso é apenas floreio. A essência é a mesma, são todos Reiki Sui. Mas alguns agregam coisas diferentes, o que é muito natural. Né? Não podemos conter a criatividade das pessoas, não podemos. E não podemos também cair naquele outro tema, que já tem um vídeo falando sobre isso, de um certo preciosismo, de um certo elitismo. O meu Reiki é melhor, eu estou mais perto do mestre na linhagem, a minha energia é mais forte. Isso também prejudica os reikianos como um todo, né? Passa uma ideia até preconceituosa de algumas maneiras. Você pode gostar do sistema, você pode gostar de qualquer uma das vertentes. Ótimo, excelente preferência pessoal. Agora, chegar e dizer que a sua é melhor, que a sua é mais potente, mais forte, mais capaz, que faz acontecer isso aí, já é um equívoco muito grande. Infelizmente presente no meio reikiano, infelizmente presente dentre os mestres e reikianos aí, dos mais variados sistemas. Nós temos. Mas no meu entendimento, é tudo Reiki Sui. Essas pequenas modificações, essas pequenas alterações não fazem grande diferença. Eu tenho vários sistemas de Reiki. Eu tenho o Reiki do sistema japonês e do sistema ocidental. Então, no meu caso, eu sou um mestre de uma maneira independente, porque eu não me filio a nenhuma, não tenho grandes preferências por nenhuma ou outra linha, mas eu tenho essa abrangência de ter esses vários sistemas, de vários mestres, de várias linhagens, e de uma certa forma eu faço uma síntese de tudo isso. Experimentei vários desses sistemas. E a energia que eu percebi, a energia que eu recebi, foi uma energia assim, muito tranquila, muito semelhante. Pequenos toques aqui, adocicados, pequenos toques um pouco mais salgadinhos ali, mas a essência, para mim, de todas elas é a mesma. Certo? Por que eu fiz tantos? Por gostar, por achar interessante, por querer conhecer, para perceber, né, tentar perceber alguma diferença. E, no final das contas, para mim, são todas iguais. Tornam-se, então, apenas, realmente isso, preferências pessoais. Né? Qual caminho seguir, qual deles fazer, qual sistema, qual técnica usar. Tanto que no meu ensino eu utilizo técnicas do Reiki japonês, né? Aquelas técnicas mais ligadas ao mestre Sui, 21, 22, 23 técnicas, dependendo de como você desdobra elas. Eu utilizo algumas no ensino. Chamo os meus cursos de Usui Reiki Ryoho, né? Técnica de cura natural do mestre Sui, e não Usui Sik Ryoho, que é o nome que a Takata dá para os cursos dela, pequena variação. Exatamente por fazer essa síntese, por ter esses diversos sistemas. E acho isso muito natural, tanto que eu aceito alunos de qualquer um desses sistemas. Sendo vertente do Reiki Sui, para mim é válido. É claro que eu não posso iniciar eu não tenho, por exemplo, o Jikiden. Esse eu ainda não pude fazer. Então eu não posso iniciar um aluno em Jikiden. Eu posso aceitar um aluno do Jikiden para que siga comigo pelo Reiki Sui tibetano, ou pelo Gendai, ou alguma coisa assim. Tranquilo. Mas para que você inicie, você tem que se tornar mestre dentro desse sistema. Certo? Esse é o único detalhe. Né? É intercambiável para os alunos, mas o grau de mestre você precisa fazer dentro daquele sistema. Então, se a pessoa vai fazer comigo, ela vai escolher qual a linha que ela vai seguir. Interessante, né? Essa viagem, interessante. Interessante esses conhecimentos. É importante, como eu sempre digo, a gente trazer um pouquinho mais de clareza. O que é Reiki Sui? Por mais que ele tenha essas diversas escolas, esses diversos sistemas, ainda é Reiki Sui. Mesmo que alguns mestres não gostem, que sejam meio, né,
restritos, aí, meio rígidos com seus conceitos, ainda é Reiki Usui. E diferenciar esse Reiki Usui dessa outra diversidade de reikis que existe. Que é natural que sejam criados, né? Que sejam estimulados, as pessoas gostam. Mas a gente se preserva. Eu tenho me policiado um pouco para me referir a Reiki como Reiki Usui, para falar diferente de Shambhala, ou de Karuna, ou de Celta, certo? Tenho me policiado, mas é algo um pouco difícil. A gente passa muito tempo falando Reiki, 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 e mudar esse meio que condicionamento que acontece, né? Essa acomodação mental, às vezes é difícil, mas eu tenho me policiado. E acho interessante que os mestres e os alunos, você é reikiano? Sou reikiano Usui. Sou reikiano, mas eu uso Karuna, eu uso Shambhala, eu uso Celta. Tranquilo, certo? A gente consegue diferenciar. Porque existem certas coisas que eu falo nos meus vídeos, que divulgo no meu material, que no meu entendimento é único do Reiki Usui. Nos outros sistemas é diferente. O funcionamento, a energia, o tipo de energia, coisa e tal, é específico do Reiki Usui. Os outros sistemas têm as suas especificidades. Então a gente precisa separar. Mas separar com respeito, né? Principalmente isso, com respeito. Algumas pessoas já se aproximaram de mim perguntando, questionando. Mas esse sistema aqui é meio esquisitinho, né? Como é que chamam? Eles estão ofendendo o Reiki, não sei o quê. Mas eu pergunto, ofendendo qual Reiki? Ofendendo o Reiki Usui? Por quê? Porque são diferentes? Porque pensam diferentes? Não pode isso, né? A gente tem que procurar respeitar. Entender as motivações, os conceitos, ou a falta de conceitos, respeitar. Mas eu não gosto, tem um monte de sisteminhas aí que eu não faria de forma alguma. Não faria. Quando eu falo sisteminhas, porque são sistemas muito pequenininhos, muito básicos, com ideias muito frágeis, então eu não faria. Mas respeito os mestres que ensinam e respeito os praticantes desses sistemas que aprenderam. A minha preferência é Reiki Usui. Minha preferência é essa. O caminho, o início da jornada, o começo de tudo para mim é Reiki Usui. Pela organização, pela estrutura, pelo conhecimento que nós temos até hoje, é Reiki Usui. Mas eu gosto também de alguns outros sistemas que eu fiz, uso, né, coloco em prática, tanto ensinando quanto em atendimentos e aplicações. Então eu gosto de outros. Mas a gente precisa respeitar. Importante, né? Importante. Por mais que o sistema seja meio estranho, esquisitinho, a gente até brinca e tudo, mas é uma brincadeira respeitosa. Então, o meu carro-chefe é Reiki Usui e eu procuro, até um pouco mais do que isso, eu procuro replicar a minha maneira de atuar no Reiki Usui e nos outros sistemas. Por exemplo, Karuna tem 4 símbolos no nível 1. Eu nunca usei os símbolos do Karuna especificamente. Tem um símbolo que trata da sombra, que trata das coisas que a gente esconde da gente mesmo. Vou usar esse símbolo para curar tal pessoa. Não. O Reiki Celta tem um símbolo ligado com uma planta, com uma árvore, e serve para tal coisa. Vou usar para... Não. Eu sempre usei intuitivamente. Mesmo os símbolos do Reiki Usui, que também tem uma certa particularidade cada um, eu uso intuitivamente. Eu deixo que eles surjam na minha consciência, que eles venham para a minha consciência. Então eu acabo replicando nos outros sistemas o mesmo método de agir, a mesma maneira de pensar do Reiki Usui. Isso para mim é muito bom, muito proveitoso. Muito proveitoso. Certo, pessoal? Então, um vídeo um pouquinho longo, né? Falei bastante, mas muito importante. A mensagem que eu gostaria de manter, assim, de ressaltar no final do vídeo é: vamos respeitar toda essa variedade, vamos compreender, né, vamos entendê-las, mas vamos também respeitar a nossa própria preferência, nossas ideias. Isso é importante, manter esse diálogo, manter essa compreensão dessa diversidade é muito importante para a gente. Para que a gente cresça, para que a gente aprenda a respeitar. Porque se eu não consigo respeitar o outro, eu não consigo me respeitar.
de uma maneira indireta que precisa ser descoberta, porque a falta de respeito que eu expresso pelo outro é a falta de respeito que eu expresso por mim mesmo. Então, esse autoconhecimento é importante. E aos pouquinhos a gente vai esclarecendo, né, toda essa diversidade, vamos separando as coisas, organizando, e fica tudo um pouco mais fácil. Gratidão a todos.